Olá, é, eu vou explicar sobre ângulos na aula de hoje. Eu já fiz uma explicação sobre quais são os ângulos, mas assim, primeiro eu gostaria que vocês assistissem a aula sobre a marcação desses ângulos, que seria os transferidores. Eu tenho transferidores de 180 graus, quer dizer que ele é metade de uma circunferência, certo? Eu vou marcar aqui do zero, chega aqui no 90 e até o zero. Então, ele tem a marcação de todos os ângulos, ó. 0, 10, 20 graus, 30 graus. Ou seja, se eu traçar uma linhazinha até aqui, passando pelo 40, quer dizer que este ângulo vale 40 graus. E eu tenho também o transferidor maior, que já serve para medir esses ângulos de baixo também, certo? Ângulos maiores. Eu tenho aqui do 0 ao 90, chegando ao 180, chegando ao 270 e chegando ao 360, que seria o último, certo? Esse transferidor, ele representa a circunferência que são divididos em 360 graus, certo? Aqui nesse desenho eu coloquei mostrando, certo, com os ângulos. Então, quer dizer o quê? Quando ele diz o ângulo, ele não saiu do lugar. Então, ele é um ângulo zero, ângulo nulo, certo? Se eu percorri até aqui essa linha reta, eu formei um ângulo aqui de 90 graus. Por quê? Ele chama de ângulo reto porque essa linha reta e essa linha reta também, certo? Uma na horizontal, outra na vertical. Então, os ângulos eles são feitos baseados na circunferência. Portanto, esse transferidor, ele representa exatamente cada ângulo, tá? Se eu dividir isso daqui na metade, certo? Vai marcar o ângulo da metade de 90. Quanto é a metade de 90? 45 graus. Se eu dividir esse aqui no meio, também eu vou ter que fazer 90 mais 45 para achar o que está aqui no meio. E assim por diante, certo? Eles são divididos em espaços iguais, portanto, aqui vale 90 mais 90, 180. Mais 90, 270. Mais 90, 360, certo? Aí, o que nós devemos saber? Nós vimos o ângulo agudo, acutângulo, todos os tipos de ângulos. Mas nós temos também outras denominações. Ângulos complementares. O que quer dizer? Quando a gente diz que os ângulos são complementares um do outro, quer dizer que os dois ângulos juntos formam 90 graus. Geralmente na questão acontece assim: eu dou o valor de um e quero descobrir o de outro. Por exemplo, se este ângulo B fosse 60 graus, vou dar um exemplo, tá? Como é que eu sei o outro ângulo? Eu vou fazer 90 menos 60. Por quê? Porque a soma deles dá 90. 90 menos 60 dá 30 graus. Então, eu já saberia que aqui é 30. Se esse fosse 45, esse também seria 45 mais 45, 90. Então, quando disser, eles são ângulos complementares, quer dizer que a soma dos dois dá 90 graus. Temos também os ângulos suplementares, a mesma coisa, só que aqui eles dois somados vão dar 180 graus. Do mesmo jeito, se eu tiver o valor de um, eu descubro de outro. Então, se tudo isso é 180, se esse aqui vale 100, esse vai valer 80, certo? E assim por diante. Geralmente a questão dá o valor de um, diz que é suplementar, e você vai descobrir o valor de outro. E tem também os ângulos replementares, que aí quer dizer que a soma dos dois vai dar 360. Quer dizer que um ângulo com o outro vão formar uma circunferência completa, que vai dar os 360 graus, certo? Então, se eu tiver o valor desse aqui, eu vou fazer 360 menos o valor que eu tiver aqui e vou descobrir o outro, certo? Você vê pela bolinha, pelo desenho você já sabe que somando os dois tem que dar 360, porque ele vai completar uma volta inteira. Aqui no suplementar, também pelo desenho, eu vou ver que os dois somados tem que dar 180. E aqui também eu tenho que ver que os dois somados tem que dar 90, certo? Você vai pela lógica dos desenhos também, tá? Então, é isso.